Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso de adoração, de culto ao Senhor. Ele é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Até aqui, nós o adoramos na beleza da sua santidade, lendo a palavra. Já lemos duas partes das Escrituras nessa noite, entoando um hino que diz que nós viemos aqui para louvar ao Senhor. Entoamos esses cânticos espirituais que servem para nós exaltarmos o nosso Deus, mas quando você canta, quando nós louvamos ao Senhor, como esses cânticos mexem conosco. Eu não sei se é assim com você, mas sempre é assim comigo. Tem vezes, e eu já disse isso numa outra ocasião, não é o caso hoje, mas já teve vezes que eu cheguei triste aqui, mesmo sendo o pastor que ia pregar. Mas durante os cânticos o Senhor vai trabalhando no meu coração e vai falando: eu estou aqui, meu filho, me adore, erga a sua voz, me exalte, eu vou te usar. E você também pode ter chegado aqui não tão bem, mas espero que você tenha cantado, exaltado o Senhor, pois Ele é digno, o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Nós, nesta noite, no primeiro domingo do mês de novembro, penúltimo mês de 2024, iniciaremos nesta noite a nova série que servirá para todo o mês de novembro. Sabedoria de Deus versus sabedoria do mundo. Sabedoria de Deus versus sabedoria do mundo. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, tem várias passagens para nos instruir sobre este tema. E eu quero nesta noite convidar a todos, e também saudando aos irmãos que estão em seus lares e em outras partes do Brasil e do mundo, e que nos acompanham pela transmissão do YouTube, que Deus também te abençoe, que você acompanhe a exposição da palavra no livro de Jó, no capítulo 28. Livro de Jó, um livro antes aí do livro dos Salmos. Jó, capítulo 28, nós leremos dos versos 12 a 28. Jó, capítulo 28, dos versos 12 a 28. Mantenha a sua Bíblia aberta, ou se você estiver utilizando a versão digital, também ligada nesta passagem. E quando nós anunciarmos outros textos, aí sim eu te convido a ir comigo a outras passagens, conferindo o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Vamos a uma só voz fazer a leitura dessa passagem. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves dos céus. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Nós vamos repetir 3 versos desta passagem. O verso 12, que é uma pergunta, o versículo 20, que também é uma pergunta, e a declaração de Deus no versículo 28. Vamos lá, igreja. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Onde está a verdadeira sabedoria? Alguém a viu por aí? Onde você pode encontrar a verdadeira sabedoria? Será que nas grandes universidades, as maiores do mundo, as mais antigas da humanidade? Será que entre os filósofos? Será que entre os mais velhos, os de cabeças brancas, com sua experiência vasta? Será que a sabedoria está lá? Onde está a sabedoria? Nós já lemos nessa noite 2 passagens profundas. Essa doxologia, essa maneira como o apóstolo Paulo encerra ali, talvez a primeira parte da carta que ele escreve aos Romanos, você deve ler com calma aquela passagem que diz: ó profundidade da riqueza, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus. Já parou para pensar como o nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso? E nós vemos também Tiago, na sua carta, falando que nós não estamos isentos de passar por provações. E devemos até nos alegrar quando a provação chegar. Mas é necessário algo para vivermos nessa vida debaixo do sol: sabedoria. E o que é que Tiago fala para nós? Se alguém quer ter sabedoria, peça a Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que se você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa culta, uma pessoa que Deus te agraciou com cursos, fez um curso universitário, fez especializações, se você gosta da academia, se você ama os livros, a biblioteca, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, porque toda boa dádiva vem de Deus. Deus te abençoa capacitando você para aprender, para conhecer, para ensinar. Mas nós vamos verificar nessa noite que, à luz da palavra de Deus, a verdadeira sabedoria não está nestas coisas. Deus pode usar você como uma pessoa sábia em todas essas áreas da sua vida, como profissional, como um educador, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como um cidadão desta terra, como membro do reino de Deus. Mas nós vamos aprender nessa noite, e a partir deste mês, até o final do mês, melhor dizendo, vamos trabalhar outras passagens que nos ajudarão a entender o valor inestimável da sabedoria. Mas onde está a sabedoria? O livro de Jó, que tantos nós conhecemos, é claro que na grande maioria das vezes nós só conhecemos a abertura do livro de Jó e o fechamento. Claro que eu não estou desmerecendo a palavra de Deus aqui, não me entendam mal, mas é como se fossem 2 fatias de pão de forma. Então os primeiros capítulos é uma fatia, e você lê lá: viste o meu servo Jó, homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, que se aparta do mal. Aí vem todo aquele diálogo entre Deus e Satanás. Jó começa a provação dele, e você vai depois para os últimos capítulos, quando Deus resolve falar, depois de um tempo de silêncio, e ele começa a fazer várias perguntas para Jó. Jó que fez tantas perguntas para Deus, e Jó não respondeu nenhuma. E é interessante que, se você olhar no capítulo 1 de Jó, lá no início, há alguma coisa interessante com o que já foi lido nessa noite. Vamos lá? Jó capítulo 1. Nós sabemos que os filhos de Deus estavam adorando. Eu não vou fazer a exposição do livro hoje, um livro que está dentro do grupo dos livros poéticos e livros de sabedoria. Mas quando há aquela conversa entre o Senhor e Satanás, no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
Porque, olha só, não é o homem que está falando, é Deus quem está falando sobre o seu servo. Deus falando acerca dele. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Pare um pouquinho aqui. Embora você tenha esse livro escrito aí, quase no meio da sua Bíblia, perto do livro dos Salmos, a gente acha que Jó viveu nessa época. Jó é do período patriarcal. Ele foi um dos patriarcas. Se fôssemos seguir uma ordem cronológica, esse livro não estaria aqui. Estaria lá no início da Bíblia. Jó, então, é tão antigo quanto Abraão. É daquela época. E ele era considerado um homem extremamente sábio, inteligente, um homem muito poderoso e um homem muito rico. Mas era um homem, que coisa maravilhosa que Deus falou aqui a seu respeito. Um homem que era temente a Deus. Um homem que era íntegro. Eu vou continuar a leitura. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Qual foi o último versículo que nós lemos lá no capítulo 28, verso 28? O temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Pois então nós podemos afirmar que Jó era sábio. Porque Deus disse que Jó temia ele. Se o temor da sabedoria se o temor do Senhor é a sabedoria, Jó então tinha experimentado da sabedoria de Deus na vida dele. E a palavra de Deus diz que apartar-se do mal é o entendimento. Deus fala aqui também, viste o meu servo Jó? Este homem, ele é reto, ele é íntegro, ele me teme e ele se desvia do mal. Agora, algo que nós precisamos aprender à luz da história de Jó. Um homem sábio com a sabedoria de Deus, uma mulher sábia com a sabedoria de Deus, não estará isento nesta vida a passar por provas e tribulações. Jó não esteve isento delas. Ele não sabe, nós sabemos disso, né? Toda vez que a gente lê o livro de Jó, Jó chegou no último capítulo aqui, e ele chegou e diz assim: eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Deus não disse, tá bom, Jó, eu vou revelar para você por que você passou por tudo isso. Porque Satanás me disse que você me servia por interesse. Que você só me adorava porque eu te dava tudo. Porque eu te cercava com tantas bênçãos de todas as naturezas, então como você era tão abençoado materialmente falando, não tinha como você não servir a minha pessoa. Mas para provar para Satanás que você me ama e que você me serve a despeito do que eu te dei, eu vou tirar. Eu vou permitir que você perca tudo, para que fique certo na história, que você me ama não pelas coisas que eu te dei, mas pelo que eu sou na sua vida. Você ama o Senhor sobre todas as coisas? Eu não desejo isso para ninguém. Nem para minha família, nem para a sua família. Mas se porventura, de uma hora para outra, você perdesse tudo, eu estou falando literalmente tudo, você continuaria temendo a Deus? Você continuaria servindo ao Senhor? Você continuaria glorificando a Deus? Ou você entraria numa situação assim, terrível? Porque você talvez no primeiro momento não entenderia, nem eu. Mas será que nós ouviríamos da nossa boca as nossas palavras dizendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não estou entendendo por que eu perdi tudo, por que Deus levou meus filhos, por que eu perdi a saúde, por que eu perdi meus bens, mas Ele é o meu Deus. Jó não é uma lenda, não é uma fábula, foi um personagem de fato, um homem. E que se essa palavra está na Bíblia, não só para ensinar para nós a teologia do sofrimento. O livro de Jó não é só para ensinar para você a teologia do sofrimento. Aliás, não é esse o tema principal desse livro. É para mostrar para você a relação entre a verdadeira religião, daquele que teme a Deus e se aparta do mal, e da religião que só se beneficia das bênçãos de Deus. Porque nós vivemos isso hoje nos nossos dias. As pessoas querem as bênçãos, as benécias, os favores. E quando Deus não dá, a gente faz que nem criança. Faz bico, fica de mal e vai embora. Porque Deus não me abençoou. Mas os que ficam porque temem ao Senhor. E andam nos seus retos caminhos. Mesmo que Deus não diga tudo. Desde que Deus não explique para nós por que você está passando por isso. Porque eu te coloquei nesse vale sombrio.
Por que esse deserto na sua vida, no momento em que você estava tão bem, e houve esse interlúdio na sua história? Mas ainda assim, no meio de tanta dor, de tanta aflição, cercado de amigos, que eu posso aqui dizer amigos da onça, porque aqueles homens partiram de uma premissa errada. Eles até, quando você lê o livro de Jó, principalmente ali a partir do capítulo 3, e vai até o capítulo 37, 36, é claro que tem aí os discursos de Jó, depois você vê que todo mundo para de falar, porque Deus fala e ninguém mais fala. Deus quebra todo mundo, inclusive Jó. E ele se arrepende no pó e na cinza. Mas percebam que se você analisar algumas falas dos amigos de Jó, depois de um período que eles ficaram de silêncio, eu acho que a parte mais sábia dos amigos de Jó, sabe qual foi? Quando eles ficaram em silêncio. E lá em Provérbios diz que até o estulto, quando se cala, é sábio. Quando ele fecha a boca. Enquanto eles ficaram assentados, somente vendo a miséria de Jó, eles foram sábios. Mas quando eles resolveram falar, por quê? Porque eles partiram de uma premissa errada. Eles disseram: Jó, você pecou. Jó, você aprontou com Deus. Só pode ser. Deus pesou a mão na sua vida. Não estou com isso dizendo que Jó não era pecador. Jó era pecador. Jó pecava, como eu e você pecamos, infelizmente. Mas o motivo que fez Jó perder todas as coisas não foi porque ele estava brincando com Deus, pecando. Nós já sabemos, está claro para nós lá no início. Ele estava confuso. Mas então nos seus discursos ele tem que se defender, porque vem um e fala uma coisa: Jó, que blasfêmia que você fez, Jó, você deve ter feito uma coisa muito grave contra Deus. Eu não fiz nada, eu já falei, eu não sei porque que o Todo-Poderoso me afligiu, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei de uma coisa: eu não estou culpado. Tem gente até que acha que Jó ficava assim muito baseado na sua autojustiça. Eu sei que isso é perigoso, e Deus vai quebrar Jó também com isso. Não pense que essa aprovação não tirou Jó de algumas coisas que, ainda ouvindo, ele é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele teme o meu nome, mas ele não está pronto ainda, como eu não estou pronto. Você também não está pronto. Deus continua lapidando você e eu, forjando você e eu na palavra, para que nós um dia atinjamos a estatura de varão perfeito. Deve ter áreas na minha vida que o Espírito Santo ainda tem que trabalhar muito para que eu seja o servo que agrade ao meu Deus. Deve ter área na sua vida que o Espírito Santo está trabalhando e precisará trabalhar muito para que você seja um homem e uma mulher de acordo com a palavra de Deus. E Jó, então, fazendo as suas defesas, os seus discursos, chega no capítulo 28 e ele vai como que dar um refrigério, ele vai parar de ficar tentando se explicar, e ele resolve exaltar a sabedoria. Ele resolve falar da sabedoria. É interessante, eu não li por questão de tempo, mas do versículo 1, do capítulo 28 ao versículo 11, ele fala da ação do homem, da capacidade que o homem tem, por exemplo, de garimpar. O homem tem essa capacidade, não tem? O nosso país, por exemplo, é muito rico, ou já foi muito rico em minerais, porque levaram tudo, não é verdade? Levaram tudo. Você que já veio aí, ou já fez alguma viagem para alguma região histórica do Brasil, você vai descobrir que minas de ouro, navios saíam daqui do rio. Alguns dizem que não chegavam no destino, porque no meio do caminho tinha que pagar a dívida externa do país que estava levando o nosso tesouro daqui. Muitas coisas foram roubadas. O homem tem capacidade de cavar minas, o homem tem capacidade de explorar, de descobrir o ouro, a prata, de depurar. Está tudo aqui em Jó 28, de 1 a 11. Só que toda essa capacidade que o homem tem, quem deu para o homem? Deus. Nós vemos pessoas por aí exercendo grandes coisas, eles não sabem às vezes que isso é dádiva de Deus. Eu me lembro numa ocasião em que eu tive a oportunidade de falar com um governador, o chefe da Casa Civil do governador de São Paulo. Ele foi lá na Brasilândia. E aí o assessor dele falou assim: pastor, dá uma palavra aí para o deputado. O chefe da Casa Civil do governador Mário Covas, da época. E eu falei: mas o que ele quer? Não, uma palavra, pastor. Dá uma palavra para o deputado. E eu li 1 Timóteo 2 para ele. Falei: o nosso papel como igreja é orar pelo Senhor, por todos os homens que se acham investidos de autoridade. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor. O senhor sabia que o mandato que o senhor está exercendo, esse mandato na legislação de São Paulo, não é seu? Ele ficou me olhando, ele tinha um bigodão.
Passou a mão no bigode umas 3 vezes. Falei, não é seu. Também não é do povo que elegeu o Senhor. O mandato que o Senhor tem na terra é de Deus. E um dia Deus vai cobrar do Senhor o mandato que Ele te deu. Ele foi mudando de cor. Aí o assessor falou, reverendo, o senhor pôs medo no deputado, hein? Eu falei, eu só falei a verdade. Deus abençoa na magistratura, na medicina, na ciência, na cultura, nas artes, tudo é dom de Deus. Mas às vezes as pessoas podem ter todas essas habilidades e ainda assim não ser uma pessoa sábia. Porque a sabedoria é uma outra coisa. Nós temos o hábito de dizer em nossa jornada que quando encontramos uma pessoa bem velhinha, que eu estou vendo a dona Bruna aqui com a cabecinha branquinha, aí fala assim, senta com a dona Bruna, pede para ela te dar um conselho. Claro que ela tem, dona Maria Samuel aqui, dona Severina, dona Cacilda, né? Presbítero Nelson tem uma cabeça branquinha, mas ele é mais jovem, né? Mas já dá para sentar com ele também. Ouvir desses irmãos sabedoria, porque eles viveram mais. Mas ainda assim, a verdadeira sabedoria, sem nenhum demérito a esses amados que eu acabei de mencionar aqui, a verdadeira sabedoria não está neles. Mas onde está a sabedoria? O texto vai tentar nos ajudar, ou certamente nos ajudará, porque é a palavra de Deus. E eu quero olhar com você então a partir do versículo 12. Vamos responder essa pergunta: onde está a verdadeira sabedoria? Bom, de acordo com alguns versos, que agora não precisam ler comigo, só apenas ouçam, mas acompanhem na sua Bíblia. Nos versos 13, 14, 21 e 22, esses versos afirmam para nós que ela está oculta aos homens. A sabedoria está oculta aos homens, ou seja, ela é inalcançável. Nós não conseguimos alcançar a sabedoria, por nossos méritos não. Então eu vou ler mais uma vez. Versículo 13 e o versículo 14. Diz assim para nós. Deixa eu só encontrar aqui que eu estou em Salmos, não sei por que eu fui para Salmos. Jó 28. Versículo 13 e 14. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Então ela não é algo assim fácil de ser achado. Ela está oculta aos homens. Versículos 21 e 22. Ela está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. Olha, até o abismo e a morte participaram aqui dessa pergunta. Nós ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, mas só isso. A gente sabe que ela existe, mas aonde ela está, não sabemos. Então nós podemos afirmar nessa noite que a verdadeira sabedoria, ela não está disponível a todos os homens. Ah, você acha facinho a sabedoria. Você vai dobrar a esquina, a sabedoria vai estar lá. Não é verdade. Não é fácil achar a verdadeira sabedoria. Existe uma outra sabedoria aí, pseudo-sabedoria, essa você encontra facinho. Mas a verdadeira sabedoria não está assim tão acessível como você pensa. Segunda verdade, ela não pode ser comparada nem com o ouro, nem com a prata, nem com qualquer outra pedra preciosa. Por quê? Porque o seu valor é inestimável. Vocês leram o texto? Vocês viram quantas pedras preciosas foram citadas no texto? Ah, é uma poesia? É verdade, de uma forma linda, bela, mas para dizer a sabedoria está acima de tudo isso. Nem o ouro de Ofir, nem a prata mais pura, nem a safira, nem aquela, olha, o topázio da Etiópia. O que você puder pensar aí, o cristal, o brilhante, qualquer pedra preciosa, não compra a sabedoria. Não se compra a sabedoria, o seu valor é inestimável. Bom, diante disso, nós só chegamos a uma conclusão que o texto nos responde. Só Deus sabe onde está a sabedoria. Foi dito lá na carta de Tiago, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Você já pediu sabedoria para Deus? Para viver? Para ser um homem correto nessa terra, a despeito das coisas erradas que você está testemunhando ao seu redor. Você diz assim, está difícil, pastor, manter a integridade lá no meu trabalho.
Sou convidado 24 horas por dia a me vender, a aceitar suborno, a dar um puxão de tapete em alguém, porque fizeram isso comigo, eu estou tentado a dar o troco na mesma moeda, pelas injustiças que eu tenho sofrido. Eu sei, não deve ser fácil. Guardar-se puro num mundo imundo, corrupto como o nosso, mas com a sabedoria de Deus você consegue. O texto então diz para nós que ela está oculta aos homens, que o seu valor é inestimável, que não dá para comprar sabedoria com o ouro mais puro, com a pedra preciosa mais valiosa, porque só Deus sabe onde ela está. Versículo 23 a 27. Essa parte eu quero que vocês leiam comigo. Já lemos, mas vamos ler novamente. Jó 28, 23 a 27. Vamos ver? Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Só Deus sabe onde está a sabedoria. Só Deus sabe onde está a verdadeira sabedoria. Eu não sei se isso chama a sua atenção, eu fico fascinado com o nosso Deus Criador, de tudo que Ele já mostrou, de tudo que está revelado para nós, mas tenta imaginar isso aqui. Quando regulou o peso do vento. Você já mediu o peso do vento? Tem vento aqui dentro? Tem ar aqui dentro? Que peso? Qual é o peso desse vento? Uma coisa tão, até parece tola falar isso, né? Deus regulou o peso do vento. E a medida das águas? Que talvez seja uma coisa um pouco mais fácil de pensar, mas ainda assim é algo, a terra é constituída de muito mais água do que porção seca. Não é isso que você aprendeu na escola? Não é isso que Deus fez? E por que o mar não invade a terra? Às vezes ele invade. Às vezes as marés sobem. Às vezes o Senhor faz as ondas ficarem altíssimas. Mas se você foi à praia, como eu já gosto de ir às vezes, embora eu não saiba nadar, eu só contemplo a natureza, molho o pezinho, no máximo na cintura e volto para a areia, porque eu não sei nadar, e a mar é perigoso. Mas é tão lindo aquilo, não é? Aí você olha, e você vai fazendo assim, e você fala, meu, acho que acabou ali. Mas se você chegar lá naquele lugar que os seus olhos alcançaram, você vai descobrir que não acabou, que tem mais um pouco. É infinito, pelo menos para nós. Mas Deus estabeleceu tudo. Texto aí para nós. O caminho do relâmpago. Eu vejo ele cruzar o céu. De vez em quando assusta a gente. A gente dá cada pulo. O trovão, o relâmpago. Quando eu era criança, alguém falava assim, ó, Deus está tirando foto. É o flash. É a coisa que fala para a criança, né? Eu não sei, meus irmãos, mas você já imaginou? Deus criou um caminho para o relâmpago. Ah, pastor, mas que coisa tão boba que o senhor está falando. Eu não acho boba. Esse é o nosso Deus. E eu quero convidar você agora a ir comigo, depois a gente voltará aqui em Jó, para ir num outro texto que talvez é o livro que mais fala da sabedoria. Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Versos 22 a 35. Eu peço que você ouça a leitura que eu farei e vá saboreando cada palavra desse trecho. Provérbios 8, versos 22 a 35. Com essa perspectiva de que a sabedoria está oculta aos homens, que o seu valor é inestimável, não adianta você procurar por aí para comprar a sabedoria que ela não está à venda, o preço dela é elevadíssimo, mas ela está com Deus. Deus sabe onde ela está. Olha o que nos diz aqui Provérbios 8, 22 a 35. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci.
Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eu era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me acha vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Se o texto de Jó 28 já é uma linda declaração da sabedoria, imagina esse texto agora então, hein? É maravilhoso. Mas eu acho que você que tem a inteligência que Deus te deu, e eu espero que você também seja um homem sábio, uma mulher sábia, você já deve ter percebido uma coisa. Quem é a sabedoria? É Deus. Ele é a sabedoria. Assim como ele declara na sua palavra, eu sou o amor. Eu não tenho amor. Deus é amor. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é bom. Deus é sabedoria. É por isso que ela está oculta aos homens. É por isso que não se compra sabedoria com ouro, com pedra preciosa, porque só Deus sabe o seu lugar. É Ele. E é por isso então, irmãos, caminhando para as partes mais importantes, não que o que falamos até agora não seja importante, mas o desfecho dessa mensagem nessa noite está no versículo 28. E aí eu te convido a ir lá em Jó mais uma vez. Jó 28, versículo 28. Agora é dirigida uma palavra ao homem, a nós, a você e eu, a seres humanos. E ele vai definir em que consiste a sabedoria. Você quer encontrar a sabedoria? Está aqui. Deus, ele não é um Deus que brinca de esconde conosco, de esconder as suas verdades. Ele revelou isso para nós. Está nas Escrituras, está acessível a nós na palavra. As pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, elas não têm esta compreensão. Por isso elas ficam buscando as pseudo-sabedorias deste mundo. Mas eu e você temos acesso à verdadeira sabedoria. O que está escrito aqui no versículo 28? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Para a gente aprofundar um pouco mais isso, temer a Deus é apartar-se do mal. Eu escolhi alguns textos que vocês conhecem, mas vamos ler só para fortalecer ainda mais aqui esta verdade do Senhor. Agora nós vamos agilizar os nossos dedinhos, seja para você procurar na sua Bíblia digital ou na sua Bíblia impressa. Salmo 111. Salmo 111, versículo de número 10. Não passei esses textos para o pessoal da técnica, fiquem tranquilos, irmãos. Mas se conseguirem projetar, eu agradeço. Salmo 111, versículo 10. Vamos fazer a leitura todos juntos? Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios capítulo 1, versículo 7.
Este é um livro que você precisa estudar com essa perspectiva, com essa palavra, com essa chave, sabedoria. Você vai aprender muito no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E por último, Provérbios 9, verso 10. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Afinal de contas, de que temor que ele está falando? É para ter medo dele? Medo de Deus? Todo mundo aqui já foi criança um dia, então vou me dirigir aos adultos para não constranger as crianças. Quando você fazia alguma traquinagem, alguma que merecia umas palmadinhas, uma disciplina do seu pai e da sua mãe, seu pai vinha para você assim, às vezes pegava o chinelo, pegava a cinta, né? Sei que hoje, bobear aí, vão me denunciar, né? Falando, não pode, pastor, não pode. Essa pedagogia já era. Não vou entrar nesse mérito hoje, mas vamos pensar aqui num exemplo. Aí seu pai vem para te repreender, a sua mãe. O que você fazia antes? Se esconde. Alguns se escondiam debaixo da cama, outros se escondiam debaixo do travesseiro, vai só para cima da laje, sai correndo na rua, até a ira do pai e da mãe passar e volta, né? No meu caso não dava certo, a minha mãe ficava me esperando. Eu podia ficar o dia inteiro fora, mas a hora que eu entrasse, o couro comia. Mas aí um dia, eu me tornei pai, né? Casei, chegou o Samuel, então por 5 anos ele era o único filho em casa, e um dia, com muita dor no coração, porque não é fácil. A disciplina, quando ela é feita na maneira certa e correta, dói mais no pai, na mãe, do que no filho. E o Samuel aprontou no culto, muito. Eu era seminarista, e eu tive uma conversa séria com o Samuel no carro. Filho, se você não obedecer a sua mãe durante o culto, e eu lá do púlpito ver você fazendo bagunça, nós vamos ter uma conversa hoje. E seria a primeira vez, eu nunca tinha tocado um dedo nele, tinha 3 para 4 anos de idade. E ele aprontou. Mas como ele aprontou? E eu quase perdi o ritmo da pregação. Eu dificilmente interrompo pregação quando eu vejo bagunça na igreja. Mas é claro, pode ter certeza que conversa paralela na hora da pregação, gente se movimentando na hora da pregação, atrapalha a minha concentração. Mas eu me controlo. Porque a palavra de Deus é tão importante que eu não posso interromper a pregação da palavra. Mas tem hora que dá vontade de parar. Mas eu não faço isso, é minha opção. Conheço pastor que para. Tem pastor que para o culto e fala assim, quem é essa criança aí? Segura essa criança aí. Meu irmão, está falando muito. Eu não faço isso, mas naquele dia, era meu filho. Meu filho. Não porque ele tem que ser perfeito, ele é pecador como os demais. E quando nós estávamos indo para casa, esse meu filho veio me acariciando, eu dirigindo o carro, e ele passava a mão no meu cabelo assim. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo, e alisava a minha orelha, e eu falei, meu Deus do céu, vai ser difícil hoje eu cumprir a palavra. Mas eu tive que ir para o quarto com ele, escondi uma das minhas sandálias Raider, debaixo do edredom dele, e ele olhou o meu pé e viu um pé de chinelo, falou, cadê o outro? E o Samuel é branquinho, né? Então qualquer coisa que você encosta na pele dele, fica vermelho. Eu conversei, e ele até hoje fala, o problema com o pai é que o pai prega e depois bate. O pai dá uma mensagem, explica, abre a Bíblia, e depois ele vai e bate. Aí, eu não sei qual que dói mais. Aí ele falou, eu já entendi, pai, eu não vou mais fazer. Eu falei, eu sei, mas você vai apanhar pelo que você fez. Eu nunca te bato antecipadamente. Você já fez, então a disciplina vem pelo que você fez. Aí eu bati. No lugar certo, com a proporção certa da força, mas eu fui para o quarto. Arrasado. Pensando, será que eu exagerei? E quando ele dormiu, eu fui lá. Baixei o shortinho dele para ver se eu não tinha exagerado. Quem ama disciplina e quem teme a Deus não tem que olhar para Deus como se fosse um pai carrasco que quer o seu mal. Mesmo quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, Deus mandou uma carta pela boca do profeta Jeremias e disse assim,
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu sei que vocês vão passar 70 anos aí nesse cativeiro, mas eu vou restaurar vocês, porque vocês são a menina dos meus olhos. Pai e mãe corrige filho porque ama. Então temer a Deus não é só medo. Ai, Deus, não, Deus é fogo puro, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não teme a Deus assim. Teme a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, porque Ele te ama, Ele é o teu Criador, Ele é o teu provedor, Ele é o teu sustentador. É por isso que você tem que temer Ele. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Reconheça que Ele é o teu sustentador, que sem Ele você não é nada. Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador da vida, Ele dá a vida, Ele tira a vida. É por isso que nós temos que temer. Temer é reconhecer quem Ele é ser reverente a Ele, é adorar a Ele, é ser obediente a Ele. E quando eu faço isso, a Bíblia diz, aqui está um homem sábio, uma mulher sábia. Teme a Deus. E agora eu vou falar algo que pode chocar. Essa sabedoria não está reservada só para os idosos. Até uma criança pode ser sábia. Um adolescente, um jovem, um adulto e também um ancião. Porque a sabedoria é o que mesmo? Temer a Deus. Mas a segunda parte diz que era o quê? Pelo menos o texto de Jó 28, apartar-se do mal. É aquele que não anda no caminho dos pecadores. É aquele que não dá ouvidos ao conselho dos ímpios. É aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas é aquele que anda no caminho do Senhor. Como a palavra de Deus diz em Provérbios, que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser um dia perfeito. Você está nesse caminho? Você se aparta do mal? A Bíblia diz no Provérbios, 1 Coríntios capítulo 13, quando estava ali Paulo exortando a igreja com relação ao dom superior, ao amor que é sobre todas as coisas, ele diz assim, quem ama não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Não faz o mal, não retribui na mesma medida que recebeu. Fizeram o mal contra mim, pastor, mexeram com o meu nome, acabaram com a minha reputação. Não dá, pastor, para segurar, eu vou me vingar. A vingança não te pertence, pertence ao Senhor. Porque você pode estar coberto de razão para se defender, mas de repente nessa sua ânsia, nesse âmbito de querer se vingar, você vai errar e você vai ser pior do que o que fizeram com você. Porque não tem graça, né, humanamente falando, a pessoa sentir a mesma dor que ela causou em você. Você quer que ela sinta o triplo da dor que ela causou em você. Você diz, agora sim, agora ela aprendeu. Mas aí Deus diz, não é assim. Faça o bem, ame o seu inimigo, aparta-te do mal, desvie do mal, fuja da aparência do mal, não deis lugar ao diabo. Quando você age assim, você é sábio. Você é sábia. Onde está a verdadeira sabedoria? Você já encontrou? A boa notícia que Deus te dá nessa noite. Viva uma vida que me agrade nessa terra. A terra está podre, a terra está nas trevas, a terra está desgovernada, mas eu te conduzo. Ande no meu caminho. Ande na minha presença e ser perfeito. Já encontrou a sabedoria? Deus é a verdadeira sabedoria. E aí eu tenho que dizer algo que parece um absurdo, mas é verdadeiro. É impossível você falar que serve a Deus de forma legítima e não ser uma pessoa sábia. Não dá. É impossível. Espera aí, eu sirvo a Deus com alegria, com integridade, mas ainda não sou sábio. Opa,
Como é que você conseguiu essa façanha? Não dá. Porque se você serve a Deus com todo o seu coração, você é uma pessoa que teme a Ele. Você se desvia do mal, você segue os seus mandamentos, você obedece a sua palavra. Então, você tem que ter essa sabedoria. Percebam? Às vezes a gente estuda de forma separada, mas elas estão todas interligadas. É como a gente olha o fruto do Espírito. A gente acha assim, ó, pastor, bondade, legal, eu tenho já esse fruto aí. Fidelidade, também, mas domínio próprio ainda não tenho não, pastor. Mas ali não são frutos, é o fruto. São virtudes que você e eu precisamos ter. É claro que tem áreas que você está ainda mais vulnerável, mais deficiente, como eu também. Deus me sonda e me conhece. Sabe que não é em todas as áreas que eu estou, ó. E se não é graça e misericórdia, eu não estaria aqui. Se não é graça e misericórdia, você também não estaria aqui. Mas para finalizar, onde está a verdadeira sabedoria? Nas catedrais? Nos bancos das universidades? Entre os maiores filósofos da história? Nos livros? Não. Ela está oculta aos homens. Ninguém pode comprar sabedoria. As pessoas aqui na terra compram um diploma. Já viu gente comprar diploma? Se a polícia não pegar, a pessoa entra na faculdade sem fazer vestibular. Pior, sai formado sem ter feito curso. Porque comprou o diploma, agora a sabedoria não dá certo. Você leu a pastoral do boletim hoje? Sabe qual é o título da pastoral, da autoria do pastor Charles Spurgeon? Eu peguei uma meditação de Spurgeon, estava no boletim. O diploma da sabedoria. Você já tem esse diploma? Antes da meia-noite hoje, leia a pastoral do boletim. Está no seu WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp, retire o boletim com o diácono. E veja se você já tem na sua galeria de diplomas o diploma da sabedoria. Mas só Deus pode te dar ele. Porque Ele é a nossa verdadeira sabedoria, que se manifestou na carne, na pessoa, sabe de quem? De Jesus. A gente fala muito de Salomão, né? O homem mais sábio da terra, pediu inteligência para governar. Deus deu. Mas quem foi o homem mais inteligente da terra? Ah, foi Adão, antes de pecar. Não tinha nada. O homem mais inteligente da terra, o homem mais sábio da terra foi o segundo Adão. Foi Jesus de Nazaré. Quando ele terminou o Sermão do Monte, os discípulos e as pessoas diziam assim: ele ensina como quem tem autoridade, e não como os fariseus. Por quê? Porque ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, ele é o Deus conosco. Ele é a sabedoria que se materializou entre nós. Você tem Jesus? Você é sábio? Você é sábia? Porque não tem como você falar, eu sirvo a Deus, mas eu ainda não sou sábio. Porque o que Deus nos ensinou nessa noite é que o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento.